Ser tu aí a dar o. Já está. Boa. Então, hoje estamos juntos Estamos a fechar o ano letivo da pós-graduação de Desenvolvimento Local Colaborativo, que já vai na sua quarta edição. Temos aqui maioritariamente alunas e alunos nossos, mas também temos algumas pessoas que não são alunos e que se calhar interessa saber um bocadinho mais sobre esta pós-graduação. Uma pós-graduação que é uma iniciativa tripartida, é uma parceria, ahm, que é todos os títulos original e é virtuosa, já vamos na quarta edição, entre uma universidade, a Universidade Católica Portuguesa no Porto, uma união de freguesias, que é a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Novo Gilde, que é o território onde a Católica no Porto está inserida, e uma organização da sociedade civil, a Fundação HK, que é uma entidade, uma fundação internacional, mas também portuguesa, com intervenção em Portugal já há mais de 20 anos, há 25 anos, com um trabalho longo de intervenção na área da educação, mas também na área do desenvolvimento comunitário. Começou, e teve quase toda a sua vida de intervenção nos territórios de Lisboa e Sintra, outros concelhos também da área metropolitana de Lisboa, mas principalmente em Lisboa e Sintra, muito a fazer um trabalho de desenvolvimento comunitário em parceria em diferentes territórios destes municípios. Mais recentemente, começou também a trabalhar noutros contextos do país e em especial no Porto. E é exatamente neste movimento de inserção e de intervenção da Fundação HK no Porto que surge esta parceria com a Universidade Católica e esta pós-graduação, que tem acompanhado também a intervenção da Fundação HK no Porto, neste âmbito do desenvolvimento comunitário. Foi neste encontro de interesses que surgiu esta pós-graduação, que tem a característica original de ser uma pós-graduação de aprendizagem-serviço, ou seja, os estudantes e as estudantes estão, à medida que vão participando e progredindo no seu percurso de aprendizagem, vão desenvolvendo um projeto em contexto real, numa comunidade, num contexto comunitário onde a Fundação HK está a trabalhar, com parceiros e com entidades locais, com a população local, no sentido de contribuir para o desenvolvimento desse território, através daquilo que nós chamamos de projetos de inovação comunitária. Todos os alunos e alunas estão a trabalhar em pequenos grupos, alguns no território de Valdechelas, em Lisboa, onde a Fundação HK tem trabalho há longos anos, ou no território de Aldoar, Foz de Douro e Novo Gil, onde a Fundação também já tem uma presença há 4 anos, né, que começou justamente com esta pós-graduação. Portanto, é uma pós-graduação muito prática, essencialmente prática, e depois muito acompanhada por aulas mais teóricas ou mais reflexivas que vamos tendo. Esta natureza privilegia justamente esta dimensão de promoção da mudança social, de promoção da melhoria da qualidade de vida dos territórios através de metodologias participativas. Neste encontro das metodologias participativas, ou neste modo das metodologias participativas, os webinars deste ano foram pensados pelos docentes e pelos alunos da pós-graduação, exatamente no objetivo de trazer boas práticas, de trazer experiências, de trazer pessoas e organizações que estão a contribuir com projetos concretos e com iniciativas concretas para esta construção da vivência do lugar. O tema de hoje é este, é construir o direito ao lugar, através de abordagens de envolvimento comunitário, de participação, e é por isso que temos muito prazer em ter connosco hoje 3 organizações que têm trabalho de referência nesta área, que têm explorado modelos, que têm explorado práticas de construção do direito ao lugar, envolvendo comunidades, envolvendo às vezes os grupos mais marginalizados, envolvendo e dando voz às pessoas que vivem e que habitam o lugar e que muitas vezes são secundarizados nos processos de construção desse mesmo lugar.
E é por isso que estamos aqui muito contentes de receber primeiro, e em primeiro, agora vou seguir a ordem do programa, a equipa do programa Arquitetura e Sociedade da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, aqui com a Lígia Silva e a Bárbara. Onde é que está aqui a Bárbara? A Bárbara Rodrigues, que vão apresentar este programa. Depois, de seguida, temos o Tiago Fortuna, que vai apresentar o trabalho que tenham desenvolvido na Access Lab. E em terceiro lugar, vamos ter a, Mar a Margarida. Só um bocadinho. Acho que já está resolvido. E depois a Margarida Marques, da Resto de Chão. O nome completo é Resto de Chão, Arquitetura, Urbanismo e Participação. Correto, Margarida? É este o nome que vai apresentar o trabalho que tem feito, julgo que maioritariamente na área metropolitana de Lisboa, nesta temática da construção do lugar, da vivência do lugar, do direito ao lugar. Depois das três apresentações, vamos ter o comentário do investigador Roberto Falanga, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que só consegue entrar às 18 horas, portanto deve estar e quase a entrar, e que vai fazer, é também um investigador especializado nestes processos de construção coletiva e de participação e de envolvimento comunitário, e vai fazer um breve comentário às apresentações, e depois vamos ter um espaço para perguntas e respostas, e diálogo e debate entre todos. Eu queria só, antes de passar a palavra à Lígia e à Bárbara, só apresentar também a minha colega Sofia Mexia, que é docente nesta pós-graduação, que é responsável, é a coordenadora territorial da Fundação HK, da intervenção da Fundação HK aqui no Porto, e que me vai aqui ajudar na moderação do webinar, porque eu, por razões familiares, vou ter que sair um bocadinho mais cedo, e a Sofia vai me dar aqui seguimento na gestão do webinar. Bem-vindos, bem-vindas. Vi que há pessoas que foram entrando. Vamos ter um momento final para colocar todas as questões, mas agora queria passar a palavra à Bárbara e à Lígia, da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, que nos vão falar do programa Arquitetura e Sociedade. Lígia e Bárbara. Obrigada. Então, hum, em, em representação do programa Arquitetura e Sociedade, estou eu, Ligia Nunes, e a Bárbara Rodrigues, que é participante no nosso curso. Eu vou partilhar o meu ecrã. Então, um pouco. Na continuidade do que o Filipe dizia, há aqui várias semelhanças entre aquilo que é o vosso curso, ou a vossa iniciativa e a nossa iniciativa, e eu, para fazer o enquadramento desta iniciativa Arquitetura e Sociedade, vou falar um pouco sobre como é que aparece este curso, porque nos parece fundamental e aparece exatamente de acordo com as necessidades que o Filipe descreve, de haver uma intervenção mais de contexto mão na massa, de haver uma oferta, por assim dizer, de solução de problemas que, pelo menos no contexto académico, estava muito longe daquilo que era a realidade. E então, a história da vida a história da vida do nosso curso, que vê se isto não quer. Ah, está aqui. É assim, eu estou no curso Arquitetura e Sociedade, em representação de duas entidades, uma dos Arquitetos Sem Fronteiras Portugal e outra da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde faço parte do Centro de Estudos, e de alguma forma a história da vida do Arquitetura e Sociedade depende um bocadinho daquilo que foi a história da procura da arquitetura sem fronteiras numa opção de formação e de investigação que tivesse mais adequada àquilo que nós consideramos serem os desafios da atualidade. A Arquitetura Sem Fronteiras é uma organização sem fins lucrativos,
de que faz parte Arquitetos Sem Fronteiras Portugal, ao contrário daquilo que seria de considerar normal, por assim dizer. Não é uma organização que tenha tido, que tenha crescido como internacional e depois tenham aparecido os vários capítulos, foi exatamente ao contrário. Portanto, nós temos algum orgulho em que assim seja, porque de facto é uma carta internacional que aparece de um debate de várias organizações que já existia, portanto, consolidada. Eu não vos vou ler a nossa carta de princípios, chama-se Carta de Hasselt, porque a Carta de Hasselt foi, como devem imaginar, desenhada e aprovada em Hasselt, ao princípio por 15 organizações e depois com outras associações que se vão juntando, desde que, obviamente, retifiquem os princípios da Carta. De alguma forma, a arquitetura sem fronteiras e também associada muitas vezes à academia, porque de outra forma também não faria muito sentido, vai criando as suas alternativas formativas, por assim dizer, porque assim como eu, quando saí da universidade e fui trabalhar para os Arquitetos Sem Fronteiras, era quase como se estivesse a mexer numa realidade à parte, não é? Não tinha qualquer capacidade, devo dizer, de lidar com a realidade, muito mais com a realidade que nós tratamos, que é uma realidade menos, como diria um colega nosso, menos sexy. Um, e por isso, estas primeiras tentativas são feitas entre membros e depois cada membro também se vai aproximando àquilo que é a realidade do seu país dessas entidades. Os Arquitetos Sem Fronteiras Portugal não é a primeira vez que criam uma atividade diretamente associada à formação mão na massa, como dizia o Felipe, e mais associada, obviamente, a âmbitos que não têm uma oferta não só na academia, mas também no mercado, por assim dizer. E a primeira vez que nós criamos uma iniciativa nossa, Arquitetos Sem Fronteiras Portugal, é precisamente em 2014, num curso de especialização também no ISCTE, chama-se Territórios Colaborativos, e em 2014 o que o ISCTE faz é convidar os Arquitetos Sem Fronteiras e a Câmara Municipal de Lisboa para criar esta oferta, como nós dizíamos, formativa, que trazia as pessoas para a realidade e para aquilo que eram os problemas de quem de alguma forma estava à partida excluído porque não podia trabalhar com técnicos, entre aspas. É também nesta altura que os Arquitetos Sem Fronteiras começam a trabalhar com a Fundação HCAM, que é parceira também neste curso, e em continuidade disso, este aqui é um timeline para a gente poder abreviar a conversa, em relação aos eventos que se vão participando, desde o Challenging Practice e dos fóruns sociais europeus, onde recolhíamos esses problemas, por assim dizer, começámos a criar algumas iniciativas, nomeadamente em Portugal. A primeira foi em 2013, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, com um evento que era a nossa Assembleia Geral Internacional, mas que de alguma forma tentava perceber como é que o ensino da arquitetura podia ter alguma coisa a ver com o processo do desenvolvimento. E, em consequência, também o tal curso de especialização que vos falei, que tentava se adressar mais do que tudo ao 11º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, em que estava organizado desta forma, como aqui podem ver, com a participação dos Arquitetos Sem Fronteiras, com a Capacidade, com o ISCTE, com a Câmara Municipal de Lisboa, módulos de análise e diagnóstico, metodologia e gestão. Nós todos sabemos que um projeto que depois não consiga ser gerido, mais vale nem, nem inicial, atravessado obviamente por um ateliê, porque nos estávamos a referir a um Fab Lab e a uma escola de arquitetura. A grande diferença, já que nós falámos na semelhança entre a vossa iniciativa e a nossa, a grande diferença é que vocês trabalham em contextos, como é que eu ia dizer? Nós trabalhamos todos os contextos que vocês trabalham, mas focados no espaço, porque somos arquitetos. Pronto. E assim, em passos muito largos, chegamos a esta iniciativa, que é um desafio dos Arquitetos Sem Fronteiras à Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, com os não digo com os mesmos parceiros, mas os parceiros correspondentes na cidade do Porto, que seria a Domus Social, a Câmara Municipal do Porto e a Fundação AHK. Na primeira edição, e agora um pouco para nos focarmos naquilo que nos pediram para falar,
e como fomos apanhados pela pandemia, por isso passámos praticamente 2 edições em webinars, como este, mas obviamente também a aproveitar a oportunidade de podermos ir buscar pessoas a todo o mundo e aproveitar também dessa experiência, e que obviamente o nosso público-alvo não era nenhum em específico, mas aquilo que é a massa normalmente da ação, que é uma reunião entre poder local, conhecimento e obviamente a comunidade, porque trabalha-se para as pessoas, mas com as pessoas. E o local que escolhemos é um local que considerávamos ser assim uma espécie de panela de pressão, que é o Bonfim, muito por causa das condições de habitabilidade que havia associada como é que eu ia dizer, às ilhas e a todas as consequências espaciais que isso trazia, mas também pelo facto de ser um sítio onde se vive para dentro, pouco para fora, e os problemas na realidade acabam por estar na rua, e aí se podia criar ignições para que a qualidade de vida melhorasse. Esta zona é particularmente importante para nós e é também selecionada por isso, porque ela acaba por ser um problema urbano muito recorrente. A inclusão de uma ponte, que faz um corte no território, a eliminação de algumas atividades que aconteciam nesta área, como a Vandoma e como, por exemplo, a Festa de São João e tudo mais, o que cria uma espécie de inversão daquilo que era um processo que já havia, que já tinha sido capitalizado naquela zona e que é perdido também por todas essas questões, não só sociais, mas também físicas. E então, nesta primeira edição, aquilo que os vários grupos tiveram a fazer, basicamente, tinha a ver com aquilo que era uma caracterização do território, em todos os sentidos, de saúde pública, social, físico, e também no como é que esse tecido físico podia ser suportado por um tecido também social e uma rede de atividades que pudesse de alguma forma vir valorizar um projeto no espaço. Estes são aqueles locais que são inicialmente detectados como os mais sensíveis, ou onde ignições pudessem fazer com que a qualidade de vida no espaço pudesse melhorar, e, como seria de esperar, estes 6 lugares facilmente são transportados depois para 2 lugares, porque nós tínhamos objetivos. O nosso objetivo do curso é não sair do sítio sem que a qualidade de vida melhore, portanto, nós não estamos lá para fazer um curso, estamos lá para que de facto ela tenha uma ação concreta no território. E, portanto, a Praça da Alegria e a zona dos Lavadouros eram aquelas que nos pareciam mais suscetíveis de criar essa ignição e esse arranque na melhoria de vida das pessoas. Na segunda edição, já muito focado naquilo que eram esses 2 espaços de eleição, e sempre, obviamente, esta eleição não era uma eleição dos estudantes, era uma eleição feita em função daquilo que as pessoas nos próprios espaços, da forma como se manifestavam, e iam construindo também o nosso programa em função daquilo da reação das pessoas que utilizavam aquele espaço, que não são obrigatoriamente só moradores, não é? Assim o nosso programa se ia adaptando a essa nova, ou esse programa de curso. A Praça da Alegria foi o primeiro sítio onde houve uma intervenção mobilizando as pessoas, mas a Praça da Alegria tinha uma questão muito sensível, que é o facto de há arrendamento de espaços para mercado, e, portanto, não dependia só de nós a capacidade de capitalizar e melhorar aquele espaço. E é um pouco em função desta construção que se faz na Praça da Alegria e nas discussões que são tidas sucessivamente com as pessoas, que acabamos por entender que numa terceira edição o melhor seria então dirigirmos imediatamente para os lavadores. Na terceira edição, e agora vou passar aqui a batata quente à Bárbara, na terceira edição o que acontece é que com a capacidade de conhecimento, com o território, com o conhecimento que já tínhamos do território, e com a capacidade e a excelente relação que foi sempre estabelecida com a Junta de Freguesia do Bonfim, acabamos por candidatar-nos a um apoio da própria Junta e começar a pensar naquilo que seria, o que é que nós vamos deixar no território, como é que vamos deixar e como é que vamos construir isto com as pessoas. Com o orçamento participativo da Junta do Bonfim,
volto ao slide inicial para agora pedir à Bárbara, estou a olhar para a Patrícia, a pedir à Bárbara para explicar um bocadinho como é que eles agarraram neste problema que nós lhes lançámos e como é que lhe deram, ou melhor, como é que lhe estão a dar a volta, porque nós ainda não acabamos. Olá a Bárbara. todos. Obrigada, Lígia. Eu vou dividir o meu discurso entre o processo e a atividade que nós estamos a desenvolver, que, como a Lígia disse, ainda está em curso. Na verdade, vai decorrer este fim de semana. E vou começar por falar um pouco sobre como é que nós chegámos a esta atividade. Então, nós começámos este processo através da investigação das edições passadas e de todo o trabalho de pesquisa que os nossos colegas já tinham feito, o reconhecimento local foi feito também através de visitas com pessoas que conheciam o território e visitas em grupo com os nossos grupos de colegas. Visitámos também, tivemos a oportunidade de visitar uma obra que está a decorrer no antigo Abrigo dos Pequeninos, que era um antigo orfanato que agora está a ser reconvertido, está ali a verde, um, no arquivo municipal. E visitámos também a escola, que está um pouco acima desse abrigo, que é a Escola da Alegria, e tivemos uma sessão com as crianças, dentro de um processo que a Câmara Municipal está a desenvolver, de requalificação desse espaço, do espaço de recreio. Conseguimos extrapolar as ideias que as crianças gostariam de ver concretizadas nesse espaço para o próprio para a própria zona de intervenção, que é ali para das Fontainhas e os lavadores associados, e aqui está um pequeno estudo do que é o que poderia vir a ser uma extensão do parque que está junto aos lavadores, que agora está fechado e não é utilizado. Um, Pronto, o processo começou com 4 grupos. Nós somos uma turma relativamente grande e dividimos-nos em grupos de 4 e 5. E depois de cada grupo ter a sua leitura de território, este é um esquiço do nosso grupo, do grupo em que eu participo, e de possíveis ideias de intervenção, reunimos-nos todos, e decidimos juntar o orçamento, em vez de o fragmentar, juntar o orçamento e juntar forças, porque havia grupos que tinham uma leitura mais prática do território e de concretização, que fizeram orçamentos e tudo mais, e outros grupos que tinham uma leitura um pouco mais social e não tão concreta ainda. Então foi interessante, pronto, juntarmos todos e fazermos a atividade. E agora passando para o concreto do que estamos a desenvolver. Nós, como a Lígia disse, no início do grupo, queríamos ter uma ação direta no território e deixar algo que realmente melhorasse a vida da comunidade que lá habita. Então, partimos para uma primeira ação de limpeza e depois uma proposta de requalificação, um, que foi apresentada à Junta. E com a qual nós estamos a fazer uma parceria para conseguir que os lavadores e que esta atividade seja contínua e não seja uma atividade única. Um, Depois, partimos para a divulgação desta atividade, que queremos que seja participada, e aberta, e que todo o processo seja em confluência com as intenções da comunidade local e não seja uma imposição. Um, a nossa intervenção vai passar também por um design participado, que não só para além da limpeza, queremos que a requalificação passe por uma construção à escala real de uma maquete do que pode ser esse mobiliário urbano que nós queremos incluir nesse espaço, e que com essa comunidade consigamos ter uma noção real da utilização daquele espaço para que as pessoas possam perceber onde é que querem o mobiliário e como é que serve melhor às suas atividades. É importante dizer também que o lavador está junto à Escarpa das Fontainhas, e a Escarpa das Fontainhas é uma zona com características muito específicas. Ela agora está ocupada com cultivo de hortos. E foi dessa leitura territorial que também compreendemos que seria muito interessante utilizar os lavadores, que hoje em dia estão ao abandono e que acumulam muito lixo,
para construir pequenos hortos que depois podem servir à germinação de, ah, de pequenas plantas que podem ser consumidas diretamente ou depois transplantadas para a horta que está na escarpa. É que esta imagem representa um pouco da nossa intenção de requalificação daquele espaço. Percebemos também que, como é uma atividade que já existe, seria muito mais sustentável de manter os lavadouros como um espaço ativo e um espaço cuidado se seguíssemos algo que já existia e não tentar impor uma nova realidade. Mas também todo o processo está aberto ainda à discussão e neste fim de semana teremos algum feedback, esperemos nós, do que é que vai ser os próximos passos. É isso. Só ia juntar uma coisa ao que a Bárbara disse, e é o facto de que a ideia dos lavadouros, ou a ideia de revitalizar os lavadouros por estarem junto às hortas desta forma, tem a ver com o facto de que a própria escola e a Associação de Pais da Escola, ao criar uma extensão de atividades para fora da escola, consegue-se garantir através da Associação de Pais que esta zona fique protegida e constantemente em atividade com as atividades das crianças que supostamente no sábado vão para lá limpar connosco. Bom, muito obrigado, Lígia e Bárbara. Obrigado por esta partilha deste processo. Está aqui nesses pontos em contacto com o trabalho que também estamos a fazer na pós-graduação. Dar aqui as boas-vindas ao Roberto Falanga, que creio que entrou há um Olá, pouquinho, boa não tarde. é? Olá, bem-vindo, Roberto. Já referi, não é? Que depois, no final, também vai partilhar connosco algum comentário sobre as apresentações e sobre o trabalho também de envolvimento comunitário aqui nos processos de construção do lugar. E acho que começamos aqui com um exemplo muito interessante, tal como, como na nossa pós-graduação, um exemplo que é uma experiência formativa para os estudantes, mas é também um contributo real e transformador para as comunidades e que as envolve. Passo a palavra agora e agradeço novamente a presença do Tiago Fortuna, da Access Lab, que nos vai falar um pouco do trabalho que têm feito nesta área. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos. Ahm, eu estou aqui um bocadinho dividido, porque parte é que hei de começar. Mas eu acho que vou fazer o seguinte: eu vou apresentar-vos a Access Lab e o que é que nós temos feito, e depois teço algumas considerações sobre o direito ao lugar e a comunidade e a pertença das pessoas com deficiência, porque são coisas que têm que andar em paralelo, estão altamente ligadas a tudo o que nós criámos na Access Lab, mas têm considerações distintas que eu acho que é importante falarmos num espaço como este que temos aqui. Pronto, sendo muito prático no início, dizer-vos que eu sou uma pessoa com deficiência, sou licenciado em Ciências da Comunicação e estudei depois com a pandemia, ou seja, eu acabei a minha licenciatura, comecei a trabalhar na área em que eu queria, que era a comunicação, e a assessoria de imprensa, na música, que é o que mais me apaixona. E quando a pandemia arrebentou e houve uma série de postos de trabalho extintos na área da cultura, eu fiz um resguardei-me, de certa forma, ao perder o emprego e decidi estudar acessibilidade durante esse ano de 2020. E quando cheguei a 2021, percebi que queria concretizar projetos na área relacionados com a cultura, e é isso que acabou por me trazer a cofundar a Access Lab. A Access Lab é uma empresa, não é uma associação. É uma empresa que nós queremos que seja social, ou seja, nós temos fins lucrativos, mas queremos que tudo o que nós ganhamos, seja devolvido à sociedade da mesma forma em impacto social dentro das comunidades. Com uma consciência muito grande, procuramos nós, de questões, económicas na comunidade das pessoas com deficiência,
políticas sociais e culturais, e por isso é que criámos uma empresa e até uma startup, e não uma associação. Nós partimos da premissa de quantas pessoas existem em Portugal. Isto é o primeiro dos problemas, se calhar, que podemos identificar, que é quando nós começámos em 2021-22, que a CESLAB foi fundada em 2022, mas foi em 2021 que foi pensada, este slide falava em 1.700.000 pessoas, porque eram os censos de 2011. Hoje fala em 1.085.000 pessoas. Perdemos aqui 700.000 pessoas que não se percebe porquê. Há uma mudança de metodologia para o INE, ahm, e é assim que eles justificam não identificar 700.000 pessoas em 10 anos, e continuamos a ter uma informação muito parca sobre que comunidade é esta, que população é esta, mas o que continuamos a saber é que 10% da população é um número suficientemente relevante para nós fazermos alguma coisa que muitas vezes não se faz. Ahm, Pronto, nós criámos a Access Lab com a missão de garantir o acesso à cultura. Estamos aqui em metamorfose, para o entretenimento, porque estamos cada vez mais a acreditar que as noções de cultura e entretenimento são diferentes, e a de entretenimento é mais abrangente, nomeadamente abarca o desporto, que é uma área que nós temos estado a trabalhar e que tem sido muito gratificante. E aquilo que nós propusemos ao mercado, e que ainda continuamos a propor, e aquilo em que eu mais acredito, é em transformar a jornada de consumidor. Ou seja, quando uma pessoa vai a um evento cultural, desportivo, o que for, como é que a pessoa chega, está e como é que se vai embora? E para isso nós temos que começar a pensar a comunicação e a bilheteira, depois como é que a pessoa chega ao espaço, o transporte, como é que se move dentro do espaço, o que é que tem dentro do espaço à sua disposição, casa de banho, balcões, serviços como o bengaleiro, um bar, uma restauração, as interações humanas, portanto, a formação do staff, e por último a programação, porque existem franjas dentro da comunidade de pessoas com deficiência, como por exemplo as pessoas cegas, que precisam de audiodescrição se forem ao teatro, ou pessoas surdas que precisam de língua gestual, de coletes, de legendagem, também se forem a um evento. Depois ainda existe uma outra dimensão, que é da neurodivergência, do autismo, etc., que é algo que nós estamos a abraçar desde este ano, não começámos no início e estamos agora a fazê-lo. Pronto, isto acaba por se traduzir em quatro grandes produtos que nós temos: os planos 360, onde transformamos a jornada; a mediação de público, que acontece em projetos que já têm trabalho de acessibilidade, mas não têm pontes feitas com a comunidade, e nós procuramos estabelecer essas pontes e escutar a comunidade. Depois a academia, que é o espaço de formação mais de forma, também está aqui um bocadinho em mudança, porque nós começámos por lhe chamar Academia e Formação, mas o que nós procuramos é criar um espaço seguro de autorrepresentação, onde se aprende sobre a deficiência. E são eventos mais do que formações no sentido tradicional da palavra. E por último, o advocacy e a defesa de políticas públicas mais inclusivas. Estes são alguns dos nossos principais clientes ao longo destes 2 anos. Por exemplo, no caso do nosso produto 360, transformar a jornada de consumidores, é algo que temos feito com a Mel Arena, com a Federação Portuguesa de Futebol ou com o Sporting, e são eventos de larga escala e espaços de larga escala, onde estamos a trabalhar comunidades que nunca entraram nestes espaços ou nunca participaram em ações destas entidades. Depois, com as empresas, trabalhamos muito ahm, o advocacy, a comunicação e a academia. E depois, mais no seio da cultura e da mediação, há um case em particular que nós criámos, relacionado com o fado, porque eu sou uma metade da Access Lab, a outra é a Joana Godinho, que é uma pessoa mais velha do que eu. Eu tenho 31 anos, a Joana tinha uma carreira já completamente consolidada quando nós nos juntámos, e tinha uma carreira na música.
antes de se dedicar ao impacto social, e somos os dois nativos da música. E então nós começámos por trabalhar a comunidade surda no Santa Casa Alfama, que é um festival de música de fado em Alfama, e percebemos que não havia uma ligação entre a comunidade surda e o fado. E, no entanto, ambos são património na nossa sociedade e na nossa cultura. Ahm, e daí transitámos para o CCB e para a temporada de fado do CCB, com mais concertos com língua gestual, até chegarmos ao Museu do Fado, onde procuramos ter uma relação de dia a dia com a comunidade, além destes eventos, e onde temos um arquivo de fados em língua gestual, na própria língua gestual, e temos visitas ao museu feitas por pessoas surdas. Estes são alguns dos nossos principais parceiros. Os nossos parceiros dividem-se entre a filantropia, as organizações de pessoas com deficiência e parceiros internacionais. Alguns números de impacto. Temos uma newsletter editorial que podem assinar, que sai todas as quinzenas, e uma outra mais com curadoria de pessoas com deficiência, mais cultural, política e desporto, que sai uma vez por mês. Temos muitos profissionais a passarem pela nossa academia, muitos profissionais envolvidos nas nossas ações e trabalhamos também muito a questão dos mídia e da mudança das narrativas mediáticas em torno da deficiência. Pronto, este é o nosso trabalho, a nossa equipa. A nossa equipa, há um esforço grande, meu e da Joana, de procurar criar uma equipa e um core, e uma comunidade dentro do nosso espaço, que seja feita de paridade, de pessoas com e sem deficiência. E isso é um grande desafio. E agora entrava aqui mais no. Penso que ainda tenho tempo, não tenho? Entrava aqui mais no que é a vossa pós-graduação e do que é este sentido de pertença, de comunidade, e o que é que nós temos visto. E se calhar a primeira coisa que eu dizia é que não há um território para as pessoas com deficiência, são cidadãos como outra pessoa qualquer. E estão espalhados pelo território português, não é? Ou mundial. Portanto, há logo uma barreira enorme em identificar onde é que estão as pessoas e em criar respostas sistémicas, universais, ahm, para as pessoas. Nós começámos muito em Lisboa, porque é o nosso território, e agora temos estado a trabalhar com o futebol fora destes centros urbanos, tem sido pesado, não tem sido pesado, tem sido maravilhoso, só que tem sido pesado chegar a cidades com estádios que estão muito pouco cuidados, e ter que montar uma operação de inclusão em lugares que não têm o acolhimento regular deste tipo de públicos. E a realidade do país é muito dispar. Uma coisa é Lisboa, outra coisa é o Porto e outra coisa são todas as outras localidades. E mesmo em Lisboa, e eu se calhar vou-me cingir a falar sobre Lisboa, isto é muito complicado, porque nós vamos, por exemplo, nós vamos ter na próxima semana uma ação, se tudo correr bem, com um grande artista internacional. E eu estava a falar com uma pessoa da comunidade que vai beneficiar dessa ação, e estava a dizer que artista é que nós tínhamos conseguido, e ela disse-me: Vou pesquisar quem é o artista. E nas últimas semanas, nos mídia de música, só se falou nesse artista. E isto é uma pessoa das mais incluídas que eu já vi na comunidade de pessoas com deficiência e surdas. Portanto, este nosso lugar varia muito de comunidade para comunidade, a nossa pertença também, ahm, e acho que estamos cada vez mais a viver em bolhas na sociedade. Também acho que a comunidade de pessoas com deficiência nunca teve uma bolha. Uh, Portanto, ainda está a formar essa bolha. E quem está a formar essa bolha, até são as pessoas que estão mais nos centros urbanos pelo acesso que têm a direitos, mas também estou numa fase da minha vida em que questiono muito
o que é que nós, comunidade de pessoas com deficiência, celebramos? Se são as conquistas que conseguimos políticas, sei lá, um atestado de multiuso de incapacidade, uma prestação social para a inclusão, uma assistência pessoal, ou se é eh, a fruição, ou se é o prazer, ou se são as relações interpessoais, se é ir a um espetáculo porque ele é acessível, e estamos lá porque ele é acessível, ou se é ir a um espetáculo porque gostamos do artista e, by the way, ele é acessível. E gostamos do artista A, não gostamos do artista B. E temos razões para gostar do A e temos razões para não gostar do B. E só temos razões para gostar do A e não gostar do B porque formamos gosto, porque fomos incluídos na sociedade, porque tivemos a opção de escolha, porque pertencemos a uma comunidade. Um, e isto é uma coisa que me tem estado a inquietar bastante. Há questões estruturais no campo da deficiência, que eu vejo que nunca vou resolver, como questões médicas, de políticas sociais, que não é o meu domínio, porque o nosso domínio é mesmo o entretenimento, eventualmente, o emprego e a inclusão laboral, eventualmente a educação, são duas áreas que nós queremos trabalhar. Um, mas esta questão é muito interseccional e a participação numa comunidade, na sociedade, só é possível quando nós tivermos uma visão mais global deste sentido de pertença e as pessoas se forem entrando com cada vez mais profundidade no tecido e, e a ser parte do tecido e não uma margem que foi incluída porque tinha que ser incluída politicamente. E isto demora, acho que, gerações a acontecer. Acho que estamos no momento, no melhor momento de sempre para a deficiência em Portugal, apesar de muita coisa estar errada. Acho que nunca se fizeram avanços tão grandes na área da deficiência como nos últimos 10 anos. Só que fizemos avanços, se calhar já devíamos ter feito há 20 anos. E, portanto, isto é muito dispar. Um, e acho que é isto. Espero ter correspondido ao desafio e estou disponível para perguntas que possam ter para mim. Olha, Tiago, muito obrigado por nos dares a conhecer o vosso trabalho e também por nos dares a conhecer aquilo que te inquieta e que te faz pensar e que te faz mover nestas questões e acho que pronto, sinto-me privilegiado por poder acolher este painel e acho que se calhar não disse isto no início, mas é importante dizer, não é? Estes espaços, estes webinars são mesmo lugares em que esta pós-graduação quer abrir as portas a podermos aprender uns com os outros e com práticas e com experiências muito diferentes e dialogarmos uns com os outros. Portanto, muito obrigado não só ao Tiago, à Lígia, à Bárbara e à Margarida por estarem aqui, ao Roberto também, porque é mesmo este espaço de diálogo e de aprendizagem e de inquietação que queremos criar com estes webinars abertos, realçando também a generosidade destes convidados de estarem aqui gratuitamente a partilhar do seu trabalho e do seu pensamento e das suas questões. Eu acho que o Tiago trouxe aqui esta reflexão sobre as questões da identidade, do lugar e daquilo que celebramos, não é? E que devemos celebrar e que nós discutimos várias vezes ao longo desta pós-graduação, porque, porque os nossos alunos e alunas estão a pensar e a intervir em lugares e em comunidades onde esta questão da identidade e da bolha é sempre interseccional e é sempre ambígua. Se às vezes a identidade eh, é uma, é um recurso e é uma arma para, para termos uma voz e um lugar, outras vezes ela também pode aprisionar, não é? Também pode hipersimplificar, aprisionar e limitar a participação das pessoas nas comunidades mais amplas, não é? E na sociedade em geral. Portanto, este debate, obrigado, Tiago, por trazeres. Ele é um debate que nos foi animando e que, obviamente, não está resolvido e que, se calhar, em cada caso e em cada território merece pensamento e ação crítica.
Eu passava a palavra agora à Margarida, da Resto do Chão, outra empresa que tem também aqui trabalho as questões da construção do lugar, do acesso e da qualidade de vida. E aproveito para me ir despedindo, porque vou ter mesmo que sair. Mas aqui a Sofia, a minha colega Sofia, depois é a vossa mestra de cerimónias. Mariana, Margarida, obrigado e passo a palavra. Margarida, Margarida, estás sem som? o microfone está desligado. Tudo bem, vou voltar a partilhar então. Agora sim, força. Ok, desculpem. Estava só a dizer, aproveitar que agradecer o convite e também aproveitar para dizer que gostei muito de ouvir a Lígia, a Bárbara e o Tiago. Acho que eu estudei, sou Margarida, faço parte da Resto de Chão. Na verdade, somos uma associação, acho que um bocadinho não levamos o desafio tão longe como o Tiago, mas acho que é isso. Na prática, somos uma empresa, mas como há uma perspectiva de sermos sustentáveis e de termos lucros, mas deles serem investidos na nossa causa e, portanto, na prática, a forma como que encontramos de o fazer é sermos uma associação e também numa questão prática de conseguirmos ter acesso a financiamentos também para fazer aquilo que mais queremos, mas também nos apresentamos numa lógica de empresa muitas vezes. Queria só dizer que quando estudei arquitetura, e acho que teria gostado muito de, na altura, poder ter uma disciplina na faculdade parecida à que foi apresentada hoje, e fico contente que a Bárbara e que outros alunos já tenham essa oportunidade. Acho que não em todas as faculdades em Portugal, mas felizmente em algumas já acontece. E que sinto agora até mais acho que mais envergonhada é a palavra, de apresentar algumas das coisas depois de ouvir o Tiago, porque acho que de facto temos muita coisa para aprender e que acho que apesar de nós na Resto de Chão falarmos muitas vezes em inclusividade e temos consciência do quão longe ficamos muitas vezes nos nossos projetos desse objetivo, acho que há de facto coisas que precisamos de melhorar e de lutarmos mais para que de facto algumas coisas se alterem, que estamos muitas vezes num lugar ainda de extremo conforto em relação a isso, e gostei muito de não só de conhecer a empresa, mas de a partilha final, gostei muito. Então, começando agora na Resto de Chão, é isso, somos uma organização, fazemos arquitetura, mas procuramos sempre que, associado ao processo de arquitetura, exista um processo participativo. Este é um bocadinho o que define, e enquanto o tipo de projetos que fazemos são maioritariamente espaço público, ou que sejam projetos, se não são de espaço público, que sejam espaços que são comunitários ou que são partilhados, que tenham sempre uma vivência pública, ainda que não sejam espaços necessariamente exteriores de espaço público. Pronto, que é basicamente isto. Sendo tanto se falar de desenvolvimento comunitário, trouxemos aqui um esquema que mostramos muitas vezes quando somos contactados por câmaras municipais ou empresas, ou quando as contactamos com projetos que possam ser de maior escala. Levamos aqui sempre que pode ser uma estrutura de como se pode ser pensado um projeto de desenvolvimento local, em que dizemos é criado um plano de ação logo de forma participativa, concertada com os vários stakeholders, é feito um diagnóstico, percebem-se quais são os desejos, as necessidades, as prioridades, etc. A partir daí constrói-se um plano de ação que se implementa, e o terceiro ponto é celebrar, divulgar, e colocamos aqui monitorizar, apesar de assumir que a monitorização é feita durante a implementação do projeto. Isto é um bocadinho o que tentamos passar para que isto seja para que haja uma leitura estruturada daquilo que fazemos. Isto é o que na prática também tentamos partilhar, e o que temos consciência internamente que acontece é como vemos que o desenvolvimento comunitário tem que acontecer, que é, ou seja, isto não é estanque, estes processos vão-se
vão-se construindo constantemente e há um plano de ação que não só vai sendo alterado, iterado, como às vezes começa-se com um projeto sabendo que há um financiamento de 100 mil euros que com base nisso, criam-se um conjunto de objetivos e traça-se um novo plano mais ambicioso, ou não, mas há esta visão de é bom haver uma estrutura, é bom também, acho que esta é uma coisa que gostava de partilhar hoje, que sentimos que o desenvolvimento local muitas vezes é visto como uma coisa, vou dizer, gira ou interessante, como se não tivesse um método e uma forma de fazer, a participação é a mesma coisa, confunde-se muitas vezes o que é participação como se de repente parece que é a palavra que tem mais significados quando ela está definida cientificamente. O Roberto poderá falar muito melhor do que eu sobre isso, mas ela é utilizada de formas muito diferentes. Então, tentamos sempre passar esta preocupação de que isso acontece e de que fazer participação obedece a uma estrutura, a uma forma e que tem resultados concretos quando é feito. E apesar desta estrutura inicial maior, de que é criar um plano, implementar, etc., em cada projeto tentamos que exista esta metodologia, ou seja, pode fazer parte de um plano de ação, ter 10 projetos de qualificação de diferentes passos. Em cada projeto destes, procuramos que exista sempre um lado de começar por conhecer o lugar, e isso é tanto de um lado mais técnico, se houver mais pessoas aqui, arquitetas, para além da Lígia e da Bárbara, perceberão tudo o que tem a ver com questões de perceber onde é que orientação solar, ventos, o que é que existe no lugar, ou seja, fazer um levantamento mais técnico do lugar, mas também fazer um levantamento técnico do lugar sobre a perspectiva das pessoas, que é que memórias é que existem do lugar, que usos é que são feitos no lugar, que expectativas é que existem para uma mudança do lugar. Tudo isso é feito nesta parte de análise participativa, que é conhecer o lugar a partir de um olhar mais técnico e do olhar de quem usa o espaço ou poderá vir a usar. E depois, a partir daí, definido o que é quase o programa deste lugar, os objetivos desta intervenção, há uma fase de co-desenho, onde isto também muitas vezes nos perguntam se a participação então se quase, acho que sentimos que às vezes há uma preocupação das pessoas de então se há participação os arquitetos não são necessários ou como se isso pusesse em causa o trabalho dos profissionais. O que tentamos sempre explicar é da mesma forma quando uma família vem ter com um ateliê de arquitetura para construir uma casa e às vezes nas reuniões existem um casal e filhos, e não têm todos a mesma expectativa sobre o que é a casa e temos que conciliar desejos e transformar desejos que muitas vezes até são contraditórios num objeto concreto, não é? Numa casa, num edifício. O exercício de fazer processos participativos para um projeto de uma praça é exatamente o mesmo. Em vez de uma família, temos um conjunto muito mais alargado de pessoas e é preciso ter um processo, se calhar, mais estruturado, pensado, que permita conseguir ouvir mais pessoas, mas ninguém está a admitir nenhum profissional das suas responsabilidades. Estamos só a construir um programa informado a partir do que são as necessidades, as expectativas e as oportunidades que já existem no lugar. Depois há uma fase de acabado o desenho, há uma fase de construção, que às vezes tem ou não co-construção. As pessoas podem ser envolvidas na construção ou não. O que defendemos é que pelo menos devem ser informadas no momento de construção sobre o processo, em que estado é que está a obra, quais são as expectativas de tempos, tudo isso. Portanto, há sempre participação, não havendo construção pura. Até uma coisa que nos parece que acontece muitas vezes é que a participação é confundida com as pessoas podem ajudar a construir, o que defendemos muito mais. As pessoas têm que ajudar a definir o projeto, ajudar a construir. Às vezes pode ser relevante, porque são momentos em que as pessoas acabam por conhecer e se constroem relações comunitárias. Não é essa a fase que nos parece obrigatória num processo participativo. Então tentamos sempre também deixar isto. E a fase da celebração parece-nos sempre importante, mais num processo de desenvolvimento comunitário, onde estas coisas podem ir acontecendo várias vezes, não é? Ir celebrando etapas, e o processo que foi percorrido. Depois,
para hoje, acho que o lugar onde nós já tivemos, acho não, tenho a certeza, o lugar onde nós já tivemos mais, onde já trabalhámos mais tempo, é na freguesia de Marvila, Chelas, em Lisboa, e então trouxe aqui um bocadinho, nós começámos a trabalhar no final de 2017, começámos a conhecer este lugar, e tivemos durante 9 meses, eu acho, só a conhecer o lugar, a falar com as várias instituições que existiam no lugar, a fazer, inquirir muitas pessoas, fazer conversas informais e começar a perceber um conjunto de coisas, e foi a partir daí que começámos a fazer coisas, construímos um projeto piloto já no final de 2018 para testar uma intervenção micro em espaço público, e a partir daí é que começámos a desenvolver um plano de ação maior e mais ambicioso. E esta primeira fase, uma das coisas que fizemos, só uma imagem que mostra uma atividade que fizemos, que foi só a de estar em espaço público com uma caixa de correio onde as pessoas colocavam desejos, e esses desejos eram ilustrados em tempo real na rua por uma ilustradora. Este é um quadro, por acaso está atrás de mim, é bastante grande. Uh, e, mas é esta ideia de alguma forma, começar a fazer perguntas, gerar curiosidade, e pôr as pessoas a pensar sobre que desejos é que têm. Também isso é uma coisa que acontece muito, eu sinto na participação, é que às vezes temos a expectativa de que as pessoas, num tempo muito curto, nos possam responder a questões que nós não conseguiríamos responder. Se alguém me perguntar à porta de casa o que é que eu quero para o meu bairro, eu não vou conseguir responder que ideias é que tenho para a minha rua. Então também fazemos este exercício de não perguntar a ninguém coisas que nós não conseguimos responder de uma forma que ninguém consegue responder. Nós próprios também não conseguimos, e é preciso pensar como é que essas perguntas se fazem, e também não assumir que uma resposta, ou seja, isto tem a validade das pessoas verem de forma muito rápida desejos que têm conjuntos e perceberem que há desejos em comum, etc. Não pegarmos nisto como está aqui o plano de ação desenhado. É sempre preciso perceber qual é o valor de cada coisa, mas que teve um impacto naquele momento. Era um evento que já ia acontecer e tirámos partido dele. E aqui, ao final, também dizer é isso. Nós não traçámos um plano de ação de várias intervenções. É, olhando para trás, isto foi o que nós fizemos entre 2019 até agora, neste território. Foi sendo planeado em momentos diferentes, e acho que é preciso que, quando se fala em desenvolvimento local, que haja essa disponibilidade para ir percebendo quais são as necessidades. Haver um plano, obviamente, não, mas ter capacidade de adaptar esse plano e de estar atento para perceber as oportunidades que surgem, e que muitas vezes somos nós próprios, quando estamos no território, que as provocamos, e que depois temos que saber tirar partido delas e potenciá-las. Então aqui a Castanho estão intervenções que foram mais quase em que nós fomos mais promotores de forma mais direta, sendo sempre participativos, e a Cor-de-Rosa estão coisas onde nós participámos, mas que surgiram de forma completamente. São projetos que surgiram pelos moradores e que nos pediram ajuda, são mais de reivindicação de coisas à Câmara Municipal. Um deles é um parque urbano, outros são obras num edifício onde a cobertura neste momento tem um buraco, e a única coisa que nós fazemos é apoiar nessas reivindicações e estarmos juntos para perceber como é que, em conjunto, como é que isso pode ganhar mais forma. E pronto, vou partilhar muito rapidamente estas intervenções com notas pontuais sobre algumas delas. Então, pronto, olhem este. O que acho que é mais interessante falar sobre este lugar é que, depois de termos feito um projeto piloto, havia um conjunto de moradores que ficaram mobilizados por esse projeto piloto, e que, ao olharem para este espaço, e desculpem, não percebi que a imagem não estava com qualidade, olharem para este espaço, que aqui já nem está com ervas, inicialmente estava com ervas muito altas, começaram a acreditar que podiam fazer coisas, e propuseram-nos: este pode ser um novo espaço para intervirmos. E esta ideia de, quando começamos a fazer coisas, as pessoas também ganham vontade de fazer outras, e houve um grupo de 5 moradores que começou ao fim de semana a limpar este terreno. E, ok, então se isto é um lugar, então vamos pensar como é que pode ser, que tipo de jardim é que estamos a falar que queremos, que necessidades é que temos, que capacidade é que temos depois de fazer manutenção dele, como é que pode ser. E pronto, fomos caminhando até chegarmos a estes jardins que hoje em dia estão assim, mas com já mais crescidos as flores e os verdes.
neste projeto, que é praticamente ao lado, o que acho que gostava de partilhar é que aqui as pessoas sofriam um bocadinho nesta praceta. Depois são espaços que são muito próximos uns dos outros, mas depois cada um tem a sua identidade e os seus problemas específicos. Sofriam de se acharem que tinham menos capacidade de se organizarem do que as pracetas vizinhas. Conseguiam fazer um jardim, conseguiam manter limpo, então havia uma necessidade de uma mudança, mas as pessoas nem sequer conversavam sobre que mudança era essa. E este processo foi mais demorado porque implicou, então vamos começar a fazer pequenas coisas com estes moradores para criar mais relação entre eles e uma discussão maior, porque não havia ainda uma ideia tão definida sobre uma necessidade concreta de mudança, só havia uma necessidade de mudança, mas que ainda não conseguiam verbalizar o que é que era. Então isso obrigou a um processo mais longo para que houvesse essa maturação de ideias e de criação de relação. E então é este espaço que existia assim, que passou a ser este canteiro onde estes respiradores passaram a estar absorvidos num canteiro maior. Esta imagem era, pronto, tinha feito sentido mostrar-vos uma de agora, que nos últimos 2 anos transformou-se num jardim bastante frondoso, há troca de plantas entre este jardim e o anterior que vos mostrei, e é um espaço realmente cuidado. Estes canteiros não eram cuidados pelos moradores, e a partir do momento que fizemos esta mudança, nós não fazemos nada no espaço. A Junta de Freguesia, infelizmente, também não. Os moradores têm-no mantido super cuidado. Neste específico, que é um parque infantil, o que eu gostava de partilhar convosco, que acho que faz parte de um projeto de desenvolvimento comunitário, é que depois de termos feito tudo isto, foi articulado com a Junta de Freguesia, foi feito um processo para desenhar um espaço de brincar. Existia lá um parque infantil altamente desqualificado. A Junta tinha-se comprometido a fazer uma alteração ao parque infantil. Fizemos todo um processo de perceber que não era só um espaço de brincar, era um espaço de brincar com um espaço de estadia. Fomos desenhando até chegar, esta é uma fotomontagem da solução de compromisso a que chegámos entre necessidades, área de espaço, orçamento, e tendo finalizado o projeto, por uma questão burocrática entre a Câmara e o técnico da Junta de Freguesia, decidiram contratar uma empresa de parques infantis e ser a empresa a desenhar. E a única coisa que tiveram em conta foram os equipamentos que tinham sido definidos como prioritários. Eu acho que isto faz parte, infelizmente, de um processo de desenvolvimento comunitário, e trazemos isto porque acho que foi uma aprendizagem para nós, acho que foi para os moradores, que é muito mais difícil do que para nós, mas que faz efetivamente parte, e também queríamos partilhar isso. Este espaço foi assumidamente uma intervenção temporária, e o que achamos mais bonito nesta intervenção é ele ser uma celebração de uma coisa maior, que é neste descampado, peço desculpa, neste descampado, que é um espaço vazio, posso mostrar até aqui mais atrás, ou seja, é este grande vazio que os edifícios mais recentes deste bairro têm 20 anos, mais exato, têm 20 anos, 22, e este espaço foi sempre contornado. Foi um espaço onde nunca se entrou, foi sempre um vazio, que é um espaço de lixo, que é um espaço de ervas altas, e surgiu em 2018, de forma já organizada, uma vontade dos moradores de concorrerem ao orçamento participativo, a reivindicar que isto fosse um parque urbano. E esta intervenção, depois é um processo que tem vários episódios e que está neste momento em fase de obra, esse parque urbano, e o que foi bonito nesta intervenção temporária foi sido pensada como vamos criar um espaço para, durante a pandemia, poder os espetáculos que aconteciam no espaço fechado da biblioteca, etc., poderem acontecer em espaço público de forma segura, as pessoas poder voltar a ver espetáculos e outras coisas de forma segura no bairro, e ser uma celebração desta ideia de já se sabe que isto vai ser um parque urbano e vamos pela primeira vez começar a utilizar este lugar. Esta estrutura fica temporariamente no espaço e depois sai para que comecem as obras do parque urbano, e estes materiais estão a ser reutilizados para mobiliário urbano, até noutros sítios da cidade. Este espaço aqui, acho que o que é mais interessante dizer dele é, nesta lógica das necessidades irem surgindo, esta necessidade só existe pela pandemia, em que, quando ficámos todos fechados em casa e num bairro, eu não disse, mas pronto, é um bairro municipal onde acho que a vida na pandemia foi difícil para todos, quando o acesso à internet
nem sempre existe, muito mais difícil é, não há acesso à informação e de repente isso colocou problemas que não sentíamos no resto, em todos os bairros da cidade, em todos os lugares em Portugal. E nas primeiras reuniões que tivemos surgiu a necessidade de criar-se uma espécie de loja de cidadão local, que se percebeu que depois ela tinha uma função que ia para além da pandemia e, portanto, conseguimos que um espaço onde nós trabalhávamos aqui no bairro pudesse passar a ser partilhado com esse serviço de atendimento e pensar que um espaço pode ser adaptado para isso e, portanto, transformado. Este era o espaço como existia e este passou a ser o espaço, tendo diferentes zonas, podendo ter zonas de atendimento, zonas de reuniões. Mas é isso, é uma necessidade que não existia quando em 2019 começámos a pensar em intervenções no bairro, era uma necessidade que não estava identificada por ninguém e que passou a estar porque as necessidades mudam e os planos de ação têm que ter essa capacidade de se alterar em função das necessidades e de como o espaço foi pensado para se poder adaptar a outros usos, como estes módulos estão pensados para que se um dia isto é uma loja, estes módulos têm uma outra forma de organização para responder muito melhor às necessidades, pode ser as necessidades de uma loja do que de um serviço, de um atendimento ao público. Uh, estes são, fizemos um estudo de mobilidade, o que também achamos que é interessante nisto é pensar como, quando começamos a discutir assuntos, isso pode criar novas oportunidades e como isso, quando se fala de desenvolvimento local, pode ser importante. Começámos a fazer estudos de mobilidade, quando a Lisboa é Nova fez uma candidatura, um financiamento de uma fundação americana, já colocou este território como uma das prioridades pelo diagnóstico que tínhamos feito, então vão construir algumas ciclovias e nós propusemos que fosse feito um processo participativo para o desenho destas ciclovias. Estas já são imagens e de como dissemos, ok, vamos fazer um processo participativo, mas isto é só uma fotomontagem, não é o que vai ser construído, mas foi o que nós trouxemos de nós não queremos só, se vamos fazer um processo participativo para discutir desenho de ciclovias, não queremos só discutir isso, queremos começar a discutir o que é importante mudar no perfil da rua, sabendo que não é isso que está financiado neste momento, não é isso que vai acontecer agora, mas é uma reflexão que tem que ser feita. São ruas que têm muitos problemas para além da ciclovia e como tentamos sempre fazer esse esforço de não estar só a discutir o problema imediato, mas a produzir uma reflexão que possa trazer uma mudança maior do que a questão imediata que alguém quer ver resolvida no momento, na esperança de que isso traga novas reivindicações e novos desejos e uma nova forma de olhar também do poder público para estes problemas que existem. Isto aqui, o Roberto depois também vai poder falar porque ele participou na avaliação. Algumas destas coisas foram financiadas por Fundo Social Europeu através de um programa que se chama Parcerias para o Impacto, onde o que nós nos comprometemos não foram todas as intervenções, estão aqui misturadas intervenções de financiamentos diferentes, mas o que nós nos comprometemos na altura, sem saber se isto era possível ou não, nós achávamos que fazer projetos de arquitetura com participação, pelo resultado e pelo processo em si, promove a coesão social. Então nós dissemos que se tivéssemos o financiamento com 5 intervenções, nós conseguíamos que a coesão social aumentasse em 20%. Não sabíamos se isso ia acontecer ou não, o risco de não acontecer também não era enorme e decidimos assumir esse risco e contratámos o ICS para fazer essa monitorização e para além ou seja, a coesão social foi dividida em diferentes parâmetros, para além da coesão social achamos que há outros números que são relevantes e que levaram àquele indicador, mas tentamos sempre na lógica do que estava a dizer no início, que isto não seja olhado como uma coisa só que é interessante, mas que tem um impacto real que é possível medir e que não é igual fazer isto com participação ou sem participação. E pronto, acho que já não devo já devo estar fora de tempo e se calhar terminava, acho que aqui. Obrigada, Margarida. Foi muito especial esta apresentação, só iluminar aqui algumas coisas que foste referindo, não é? Falaste aqui da importância de conhecer e reconhecer
o legado, a vivência, a pertença de um espaço, não é? Também muito aqui esta importância de atender às necessidades, às expectativas, às vontades das pessoas que ocupam esse lugar, não é? Que reivindicam esse lugar e que é tão importante nestes processos, mas também foste falando aqui deste respeitar os tempos, os ritmos, não é? Que é diferente trabalhar num lugar ou de outro, e também não exigir algo às pessoas que nós próprios também não conseguiríamos fazer, não é? Se estivéssemos no lugar delas. E fez-me pensar também quantas vezes, e por vezes até em processos participativos, às vezes aceleramos e até nas ferramentas ou nos métodos que usamos, às vezes atropelamos porque queremos chegar a determinados resultados, não é? E também ao ver aquela imagem da loja, fez-me pensar também na importância da beleza, não é? E da estética, que às vezes parece que está reservado só a alguns, não é? Ou seja, esta importância também de reivindicarmos a beleza para os espaços que muitas vezes são marginalizados, não é? Ou que estão à margem, ou que são colocados à margem. Portanto, também a importância da beleza e da luz. Nesta construção e enfim, na arquitetura e no urbanismo que é tão importante. E acho que surgem aqui também já muitas questões. Eu vou já também pedindo aqui aos alunos para irem registando, os alunos, desculpem, todos os convidados, todas as pessoas que aqui estão hoje, que vão também já registando os vossos comentários, as vossas perguntas para o nosso momento de debate. Entretanto, passava aqui a palavra ao Roberto Falanga, que é investigador e professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, para fazermos aqui um comentário final deste webinar. Bem-vindo, Olá, Roberto. Sofia. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, e peço desculpa porque perdi uma parte da primeira apresentação. Ehm, Vai ser difícil fazer um comentário aqui porque penso, em primeiro lugar, que as três apresentações têm uma abordagem clara e consciente sobre o que é pensar e concretizar o direito ao lugar, que é o tema, não é, deste workshop. Claro que cada uma, e em particular a segunda e a terceira, que eu consegui acompanhar mais. um, Portanto, claro que tem abordagens diferentes e complementares ao mesmo tempo, mas, no geral, o que me parece é que temos aqui a possibilidade de ver exemplos de como é que se pensa e como é que se pode concretizar o direito ao lugar. Portanto, talvez o que eu possa fazer é tentar problematizar um bocado do ponto de vista teórico o que é que isto implica, dar aqui alguma pista para refletirmos em conjunto sobre o que é, em primeiro lugar, o direito ao lugar, o que é o lugar, o que são os direitos, e também entrava talvez já pela parte da participação, que é aqui um fio comum nas três, em particular a Margarida falou muito aqui de participação com o design, e eu, na minha investigação, de facto, foca muito sobre as questões da participação das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs em tudo aquilo que é o processo de tomada de decisão. Então, tomo aqui, gostava de retomar aqui aquilo que foi referido agora sobre o direito à beleza, como um direito de todos e todas, não só o direito de alguns. Eu gosto desta ideia e faço, aparece-me a mim que falar de beleza para todos e para todas revela, na verdade, aquilo que nós às vezes temos dificuldade em dizer, mas que eu acho que não deveríamos ter dificuldade, é associar a participação à democracia. Ou seja, qualquer exercício participativo, qualquer processo participativo, qualquer prática participativa, e por participação aqui entendemos qualquer prática que queira envolver as pessoas num processo, seja de co-construção, seja de reivindicação de direitos, seja de transformação de um lugar, é necessariamente um processo democrático. Se não for encarado assim, então há aqui logo um alarme. É preciso logo aqui termos as antenas ligadas, porque historicamente o conceito de participação nasce associado à democracia. Agora, claro, não temos tempo aqui para
ir a fundo em tudo aquilo que são as teorias da democracia, também talvez não seja apropriado, mas eu gostava de remarcar que existe aqui uma vertente normativa, onde normativa não significa legal, significa de proposição futura de qualquer processo participativo, que é também de aprofundamento da nossa vivência democrática. E daí, portanto, o direito à beleza. E não só a beleza, mas também a beleza. Ou seja, todos e todas deveriam ter direito a usufruir de lugares bonitos, confortáveis, dignos. Um, Agora, por que é que é importante reforçar o caráter democrático da participação? Porque, caso contrário, o oposto desta ênfase democrática é uma ênfase, diria eu, instrumental ou até instrumentalizadora da participação. Não é errado pensar que a participação nos pode ajudar a resolver problemas, mas pode acabar por ser redutora. Se nós olharmos para a participação apenas como um instrumento, um conjunto de instrumentos para chegarmos a um fim, nós acabamos por não ver o grande potencial que, na verdade, qualquer processo participativo acaba por criar, quase como um conjunto de efeitos secundários, em muitos casos positivos, mas também negativos. Mas nós acabamos por não conseguir ver e não termos as ferramentas para ler, interpretar e utilizar aquilo que são resultados que vão muito além da concretização dos objetivos pré-definidos antes de um processo participativo. Portanto, concordo com a Margarida, é preciso planear, é preciso pensar logo no início quais são as fases, mas também temos de estar prontos aos imprevistos, temos de estar prontos aos efeitos secundários e sempre que possível mantermos-nos formados e informados para ver, para sermos capazes depois de lidar com estas consequências da participação. Às vezes bonitas, às vezes menos. Fazer também uma ressalva sobre a parte mais, a vertente mais prática de qualquer processo participativo. Porque tanto o Tiago como a Margarida, e acho que a Lígia também apontou para isto, quando se fala em participação, nós falamos como é que é de dizer? A vertente prática acaba por ser muito diversa, conforme, obviamente, os objetivos, os instrumentos, as pessoas que nós queremos envolver, mas também o ciclo de atuação do próprio ciclo, do próprio processo participativo. Vou dar um exemplo muito concreto que tem a ver com aquilo que eu próprio investigo e também faço prática enquanto consultor, que são os ciclos de políticas públicas. Portanto, não sei se terão familiaridade, mas qualquer ciclo de política pública é feito de várias fases. Dito de uma forma extremamente sucinta e para simplificar, nós temos sempre uma fase de definição dos problemas, de propostas, de implementação e, isto seria o ideal, também de monitorização e avaliação daquilo que vamos fazendo. Bem, é importante aqui realçar que a participação pode ser aplicada em qualquer uma destas fases. Não há uma fase em que seja mais apropriado participar. Nós podemos participar tanto na definição dos problemas, portanto, abrir à comunidade uma discussão sobre o que é que nós entendemos como os problemas prioritários e como é que os definimos. E reparem que isto não é nada óbvio. Em muitos casos, nós damos por óbvio que entendemos os problemas da mesma forma, mas na verdade estamos a pensar em coisas muito diferentes, mesmo quando utilizamos a mesma palavra. Depois pensamos nas propostas, e nas propostas já vamos desconstruindo e reconstruindo o nosso entender dos problemas. Depois temos a fase de implementação, e acho que tanto a FAUP como a Margarida apresentaram aqui exemplos concretos de como é que se co-constrói em conjunto. E depois, finalmente, temos a parte de monitorização e avaliação, que é uma parte que eu tenho, sobre a qual eu tenho insistido muito nos últimos tempos, porque, ao que me parece, existe aqui um risco, e não é aqui com os exemplos que foram dados, mas, digamos, no panorama português, de continuarmos a fazer práticas participativas sem que sejam registadas, sem que sejam documentadas, mas também sem que sejam
monitorizadas. E a monitorização e avaliação aqui não quer dizer uma não quer dizer fiscalizar por fiscalizar. Significa fiscalizar por aprender. Ou seja, monitorizar e avaliar dá-nos a oportunidade de perceber onde é que estamos a funcionar bem, onde é que estamos a funcionar menos bem, o que é que podemos melhorar, o que é que podemos replicar e, sobretudo, o que é que podemos reter para não partir do zero cada vez que queremos implementar um processo. Eu noto que existe uma certa tendência a uma certa ineficiência nas coisas que andamos a fazer, mesmo nos processos participativos, de recomeçar do zero e não construir a partir de. E eu acho que isto é um erro e convido, portanto, qualquer um e qualquer uma de vocês que se queira juntar a esta malta participativa para primeiro fazer um mínimo de diagnóstico do que existe, do que já foi feito, do que é que pode ser uma base, um ponto de partida para a vossa experiência. Termino dizendo aqui que esta reflexão sobre aquilo que existe é uma reflexão que também tem um teor teórico. Há cada vez mais debate, e não só entre os investigadores, mas também nas organizações internacionais, penso em particular neste momento na OCDE e na Comissão Europeia, naquilo que é definido de espaço cívico. O espaço cívico não é necessariamente espaço público, o espaço cívico não é necessariamente a esfera pública, o espaço cívico também não é necessariamente um lugar físico. O espaço físico é o conjunto de condições legais, condições práticas, condições culturais que existem num país ou numa cidade, num bairro, portanto, num sítio circunscrito, uh, para que haja, para que haja vida social, expressão livre também de formas de participação que não sejam necessariamente de cima para baixo, mas que sejam formas de participação espontânea. E há estudos, há indicadores que estão a ser afinados para entender como é que no caso específico, a OCDE está a fazer um trabalho, inclusivamente também em Portugal, para avaliar como é que o espaço cívico funciona no país. Mas isto é para dizer que qualquer processo que vocês queiram implementar, nunca será o vosso processo nunca vai aterrar num espaço vazio. Qualquer processo aterra sempre num espaço que vive, que luta, às vezes, que resiste e que tem reivindicações. Portanto, o convite é mesmo evitarmos reproduzir uma atitude que quer ensinar a alguém como é que se faz, mas que se possa fazer aqui um processo mais dinâmico com quem lá vive. Claro que há riscos, há sempre riscos. Portanto, para além das coisas positivas, não vou aqui repetir as coisas positivas que já foram ditas, mas há sempre riscos. Por exemplo, há riscos de cooptação, há riscos de manipulação, há riscos de instrumentalização política daquilo que acontece no lugar, mas também nós, enquanto investigadores, às vezes reproduzimos alguns destes riscos. Por exemplo, uma coisa que eu noto e que de- gosto de partilhar com os colegas é uma certa atitude que às vezes temos de romantizar tudo aquilo que tem a ver com esta prática, com estas práticas de participação. E é uma romantização que não ajuda ninguém, não ajuda a investigação, não ajuda as pessoas que vivem nestes lugares, também não ajuda na prática profissional. Portanto, eu convido também a ter um olhar. Eh, não gosto do objetivo, porque acredito que há pouca coisa nas nossas vidas que seja objetivo, mas ter um olhar para estes contextos, estes lugares, estas comunidades sério e honesto e aberto também.
Portanto, evitar a romantização, evitar também a infantilização. Aqui, a infantilização, por exemplo, noto em muitos casos, quando queremos desenhar metodologias de envolvimento, de participação, de engajamento das pessoas, às vezes tendemos a pensar, a imaginar as pessoas como fossem crianças. Por isso eu gostei muito do que o Tiago disse quando falou, desconstruiu também, não é? O que é bom para mim, o que é que não é bom. Eu acho que às vezes nós, quando trabalhamos em conjunto com qualquer tipo de grupo social, eh, e somos os profissionais, tendemos quase que por default a infantilizar, pelo menos no nosso imaginário, infantilizar o nosso público destinatário. Portanto, aqui mais uma chamada de atenção para evitarmos isto. E eu acho que deixava isto como um conjunto de reflexões que me surgiram enquanto vi as três apresentações. Eu não vou entrar aqui pela questão do direito à cidade, mas obviamente se no Q&A quisermos falar um pouco também do que é que, porque vocês quer dizer, o título do workshop tem a ver aqui com lugar, poderiam ter escolhido outros conceitos, poderiam ter escolhido espaço, poderiam ter mas pronto, escolheram um lugar. Portanto, também seria interessante ouvir agora de vocês o que é o direito ao lugar e porque é que o direito ao lugar é diferente, por exemplo, do direito à cidade, o que é que entendem por espaço, o que é que entendem por lugar. Eu não sou arquiteto, portanto, eu só tenho a aprender de vocês. E pronto, deixava, portanto, isto talvez para a fase de perguntas. É isso, obrigada, Roberta. Eu também devolvia assim para o grupo e também se a Lígia, a Margarida e o Tiago quiserem aproveitar aqui esta tua deixa do lugar, não é? Desta problematização, desta conversa à volta do conceito de lugar, também seria interessante. Dizer-te que puseste aqui também assim um dedo em várias feridas, não é? Uma delas que também nós, enquanto docentes, andamos aqui também a refletir sobre como documentar, como sistematizar, não é? Todas estas histórias que vamos. Há pouco a Lígia, quando estava a falar do curso de Arquitetura e Sociedade, ia falando muito a história da vida deste curso, não é? Então, esta ideia também que nós na pós-graduação também nos deparamos com este desafio, não é? De que de facto os alunos não podem estar sempre a começar do zero, há uma história, há um lugar, há uma série de iniciativas até que se complementam, e de facto isto é também um desafio de todos nós que introduzimos e que entramos também nestes processos participativos, não só da monitorização e avaliação, não é? Que vamos falando muito sobre isto, mas também este sistematizar as aprendizagens, o aprender com os erros, o escrever, não é? O ter tempo para escrever, para publicar, para comunicarmos uns com os outros, para darmos voz aos processos. Isso é muito interessante. E depois esta outra ferida, não é? Desta importância da humildade, não é? Do reconhecimento que há uma história, falaste em reivindicações, em revoltas, não é? As memórias de um lugar. E que precisam de ser da não infantilização e não diminuição das pessoas com quem vamos trabalhando nestes espaços e nestas comunidades e processos. E então agora também deixava aqui em aberto este espaço. Temos aqui quer alunos, quer imensas pessoas também que estou a ver aqui com muita experiência em processos participativos e em diversas organizações. De uma forma muito livre, quem quiser, por favor, ocupe este espaço. Comentários, perguntas, interpelações, provocações. Força. Olá, Mariana, força. sou Mariana, trabalho no Centro Social de Sotelo, com projetos de intervenção comunitária com metodologia artística. Queria agradecer aos Juntos o convite e queria agradecer este momento tão
tão profícuo, tão proveitoso, com tantas coisas boas para refletir, sobretudo. A minha questão vai para o Tiago, eu vou ter de sair, portanto vou deixar já a questão e vou ouvir e depois saio. Porque nós também trabalhamos com jovens e adultos com deficiência, neurodivergentes e com pessoas com doença mental, e queria ouvir um bocadinho o que é que vocês têm feito relativamente a esta questão do acesso a pessoas com autismo e neurodivergentes. Então, Obrigada a todos. obrigado. Ainda é um trabalho muito embrionário, só começámos este ano. Mas estamos a tentar criar ambientes seguros e inclusivos, nomeadamente com ferramentas como uma sala de pausa ou uma sala de descanso, um guia visual, a sala estar devidamente equipada com o que é necessário para que a pessoa sinta segurança para estar no evento. E depois, além da formação e do espaço de academia, um, também procurar ter vozes ativas na nossa equipa que nos digam o que é que a comunidade mais precisa. Mas é mesmo algo que nós começamos agora, em 2024. Ok, obrigada. E obrigada pela partilha dessas inquietações que também são nossas. É sempre bom termos aqui este sentimento de empatia, até mesmo no trabalho que desenvolvemos, não é? Obrigada. Obrigado. Mais questões, comentários? António, força. Olá, boa tarde. Acho que é suposto pelo menos alguns alunos dizerem alguma coisa, não é, Sofia? Por isso, se calhar vou Força. tomar a liberdade de partilhar uma reflexão em jeito de pergunta, mas sem ninguém em particular para, digamos, a quem eu peço a resposta. Eu trabalho em muitos contextos, trabalho com entidades públicas, com empresas, com associações, com pessoas, etc. E no que diz respeito a esta questão da participação, não sei, aquilo que eu vou sentindo é que estes exercícios que nós estivemos aqui a ver, como por exemplo os oradores trouxeram, nomeadamente na área da arquitetura, mas outros também, estou-me a lembrar, por exemplo, agora fala-se muito em assembleias de cidadãos e outro tipo de coisas que vão aparecendo, mas a sensação com que eu fico é que é sempre algo quase como fogachos, não é? Coisas soltas que vão acontecendo em alguns contextos específicos, mas não sei, não sinto que ao nível da sociedade como um todo, enfim, da sociedade portuguesa em geral. Eu há bocado estava a ouvir o Roberto a falar, estava-me a lembrar de um livro, penso que era Portugal, o Medo de Existir, uma coisa assim, do José Gil. Eu já li há muitos anos, mas eu tenho a ideia que ele dizia que em Portugal faltava precisamente esse espaço cívico multidimensional, não é? Físico, não sei, e a sensação que eu tenho é que é tudo assim muito fogachos, não é? Coisinhas soltas que vão acontecendo, mas parece que falta mecanismos mais estruturados, talvez políticas, que realmente incentivem a uma participação mais transversal, mais estrutural, mais profunda, não é? E que este espaço cívico se construa de uma forma mais organizada e mais impactante. Não sei se isto faz algum sentido, é assim um feeling que eu vou tendo nos vários contextos onde vou trabalhando. Se posso? Obrigado. Eu acho que se nós quisermos ser honestos, quem trabalha com participação, e aquilo que a Margarida há pouco dizia, nós não podemos exigir que os outros tenham opiniões de coisas que nós próprios não temos, e se calhar às vezes até temos mais vocabulário a ter hipóteses de soluções. Eu acho que é uma questão cultural e eu, como trabalho com os Arquitetos Sem Fronteiras, trabalho em Portugal, mas também trabalho no resto do mundo. E de facto as pessoas culturalmente são muito diferentes umas das outras. E Portugal claramente não é um sítio em que o tal espaço cívico seja uma coisa muito trabalhada ou muito exercitada. Pronto, não é trabalhada, é exercitada. E se nós formos sinceros connosco próprios, quando estamos nestes sítios e estamos a querer implementar atividades com participação, às vezes é quase dramático fazer com que as pessoas participem. E não é que elas não queiram participar, é que elas próprias não têm esse hábito sequer de
pensarem o que é que elas querem, ou que gostariam, ou que ambicionariam para esse espaço. E, portanto, dentro da nossa humildade e da nossa simplicidade em qualquer profissão que nós desempenhemos nestes espaços de participação, como há bocadinho a Margarida também dizia, é preciso ir quase para os sítios habituar as pessoas a falar umas com as outras para depois elas, entretanto, terem qualquer coisa para dizer umas às outras e desenvolverem uma qualquer ideia. É criar a própria ideia das pessoas se relacionarem umas com as outras já em si é um desafio. Por isso, acho que em Portugal, pelo menos, e não por ser melhor ou pior, simplesmente porque é diferente, é uma coisa que demora muito tempo. Nós estamos há 3 anos num território e eu acho que nós vamos nem pouco mais ou menos a meio caminho. Nós vamos conseguindo criar ligações mais fortes. A ideia das ignições, eu própria usei a expressão, porque é mesmo isso, são ignições. São despoltar, isso mesmo, são disparos, são ignições, que vão de alguma forma fazendo com que a rede comece a vascularizar, por assim dizer. Mas está muito longe de ser fácil e de depender única e exclusivamente de uma questão técnica ou processual, porque pessoas são pessoas, não há regra. Não, ainda ninguém inventou uma forma absolutamente cabal de pôr as pessoas a fazer seja o que for. E eu acho que a única regra que existe nestas experiências é o erro. É a única coisa que nos dá algum avanço de umas vezes para as outras, mas que as pessoas se desenganem, não é fácil. E se calhar quando for, quer dizer que nós também não precisamos, as pessoas não precisam de nós para nada porque se organizam sozinhas e chegam aos mecanismos sozinhos. Eu acho que essa não é uma sensação, isso é a realidade, isso é mesmo assim. E não é fácil, e acho que é um problema em Portugal, é uma questão cultural. Se nós estivermos num país nórdico, as pessoas não é uma questão civilizacional, é uma questão cultural. Os hábitos são diferentes, as expectativas que as pessoas também têm das coisas também são diferentes. Não sei, eu acho que é mais pôr a lenha na fogueira do que propriamente dizer qualquer coisa. Mas eu acho que tanto o Tiago como a Margarida seguramente sentem algumas dificuldades também quando estão no terreno, nesse sentido. Sim, não sei, ia só se calhar complementar em alguns pontos. Eu concordo, diria que para haver uma participação mais consolidada, acho que está dependente de termos acho que a Lígia estava a dizer, de uma sociedade civil que procura mais isso. Acho que esse é um lado. Um, Acho que precisamos das organizações que promovem participação, como a Restchão, de saberem melhor como é que isso faz, não é? De serem mais profissionais nesse sentido. E de o poder público ter isso como um objetivo real e não é dizer que há participação, é haver participação efetiva. E acho que esses três, nestes três diferentes grupos, é possível compararmos com outros países e não precisamos de ir longe. A Lígia deu o exemplo dos países nórdicos, mas posso dizer, eu estive em Barcelona este ano e é muito diferente nestes três níveis. A Margarida, Barcelona é quase um país nórdico. Não, mas acho que outros sítios. Bom, vou dar outro Cidade de exemplo então. Barcelona, não é Espanha, é a Em, cidade de Barcelona, a em Catalunha. Mas vou dar outro exemplo. Em França existem concursos públicos em que, da mesma forma que é necessário uma das especialidades necessárias, eletricidade ou águas e esgotos, a participação é uma especialidade do concurso. Ou seja, é impensável que exista um projeto público a ser criado sem que exista um processo participativo. Em Portugal isto não é difícil de fazer, mas estamos longe, não por ser. É uma coisa que pode acontecer muito rapidamente, mas que acho que nem sequer existe este conhecimento de que isto é uma coisa. Pode haver um concurso público em que uma das especialidades seja uma equipa que faça um processo participativo. Uh, e por isso, sim, eu acho que estamos efetivamente longe nestes três níveis, mas acho que
também podemos fazer crescer um destes níveis mais depressa do que os outros para que faça pressão para que os outros também cresçam, não é? E não sei muito bem o que é que vai acontecer, mas diria que Portugal até noutros campos foi o poder, se calhar foi o poder público a liderar uma mudança, se calhar em Portugal, ao contrário de outros países, se calhar coisas como e que vou para temas completamente diferentes, mas por exemplo, o casamento homossexual, acho que não veio de uma reivindicação das pessoas. Ela surgiu antes pelas entidades públicas e só foi reconhecida como uma necessidade da massa, acho que mais tarde. Portanto, aqui pode acontecer uma coisa ou outra. Podemos, enquanto cidadãos, passarmos a ter mais esta capacidade de reivindicarmos coisas e de exigirmos isso do poder público, ou pode ser que o poder público cresça mais depressa e que isso faz com que a sociedade civil também passe a querer que isso aconteça. E também dizer que há sítios onde as pessoas são pagas para participarem. É um direito, mas é reconhecido que é o tempo delas e que é tão importante que esse tempo é-lhes dado, ou em horas de trabalho, ou noutras. Reconhece que, de facto, o contributo delas é tão importante que isso não pode depender, que acho que também é um problema depois de Portugal em comparação com os países nórdicos, que é, e mais em bairros municipais nós sentimos isso. Há pessoas que já têm 2 empregos, como é que se lhes pode pedir tempo para irem discutir qualquer coisa num horário que não têm, não é? Sim, não tenho Obrigada, nada. Margarida. Só passar também aqui a palavra à Teresa, que está com a mão no ar. Nossa docente também, já agora. Olá, boa tarde a todos. Eu não ia falar, ia estar caladinha, mas pronto, a Sofia desafiou-me aqui e só salientar, olá Margarida, acho que já nos encontramos alguns encontros de Lisboa, assim pelo menos de caras. Dizer que pronto, levar, e ter uma equipa de desenvolvimento comunitário, primeiro no Val de Chelas, ali muito perto de Marvila, e que agora está a alargar a intervenção a Marvila, enquanto Fundação HK, e portanto muitas das coisas que muitas não, todas as coisas que foram aqui abordadas também são a nossa realidade e as nossas dificuldades do dia a dia. Eu só salientava aqui dizer que o Tiago dizia não há território para as pessoas com deficiência, não é? Há pessoas com deficiência em todos os territórios e nós às vezes estamos tão centrados nesta questão dos territórios, mas também há comunidades específicas e essas comunidades específicas também têm direito ao seu lugar e à participação e muitas vezes não pensamos nisso, como às vezes não pensamos em coisas tão simples que aí 25%, e estou se calhar a ser generosa, dos públicos com quem trabalhamos não sabem ler e escrever, pelo menos assim a 100%. Portanto, a forma como comunicamos também é importante e por isso passava à questão da Margarida pensar como é que fazemos as perguntas. Isto acho que é a maior dificuldade da mobilização e de levar as pessoas a participar, é a forma como é que fazemos as perguntas e aquilo que a Margarida também dizia, que se as pessoas têm 2 empregos, como é que vão ter, acho que foi a Margarida, não sei, Margarida, se as pessoas têm 2 empregos, como é que vão participar? E eu às vezes digo, desculpem lá, eu no meu bairro, se me viessem bater à porta para num domingo à tarde, para não sei onde, ou para ir limpar ruas, também não ia. Portanto, acho que temos que pensar nas coisas a que desafiamos as pessoas, porque nós queremos que as pessoas nos bairros onde trabalhamos façam aquilo que nós não estamos dispostos a fazer nos nossos bairros e à nossa porta. Portanto, realmente acho que ainda há aqui também um pensamento cidadão que tem que mudar e claro que nós também tentamos que, sobretudo nos bairros ditos mais vulneráveis, não é, estes de âmbito mais municipal, que as pessoas acreditem que podem ter voz e que essa voz e têm capacidades e que esse poder e essas capacidades é que podem provocar mudanças. E as pessoas têm que acreditar nisso. Eu acho que o primeiro passo é fazer com que as pessoas acreditem
que é possível a voz delas chegar mais longe e com a voz delas e com o poder e a capacidade que têm, criar mudanças vão ao encontro daquilo que elas querem e não do que os outros querem ou pensam que eles querem. E depois falaram aqui de uma coisa muito importante que é o poder público e local e o tempo. Aqui no início dos meus, nós contamos muito isso, acho que já se disse também numa aula da pós-graduação, aqui há muitos anos, num encontro no início do Capacidade, Programa de Desenvolvimento Local e Urbano aqui em Lisboa, na Alta, um consultor espanhol perguntou-nos ok, quem é que está a trabalhar, em quantas freguesias e quem é que já tinha tido problemas com as juntas de freguesia ou com as câmaras, ficou tudo muito caladinho, ninguém tinha tido problemas. E ele disse, ok, então ainda não estão a fazer mudanças. Então, se ainda não tiveram problemas, não entraram em choque com o poder local, ainda não houve realmente grandes mudanças. Isto um bocadinho em jeito de brincadeira, mas a verdade é que ainda hoje, e felizmente que está a mudar, eu acredito que esta mudança, espero que seja rápida, porque tenho sentido isso, o poder local e o poder público também está a mudar nestas questões sobre a participação, mas, por exemplo, no início, ainda hoje, em parte do território onde eu trabalho, o poder local vê-nos como uma ameaça e não como um parceiro do qual podem ter proveito, não é? E, portanto, enquanto isso acontecer e não for realmente um congregar de sinergias, como a Margarida falou aqui de vários projetos, com a Junta de Freguesia, com a Câmara, como tivemos com os territórios colaborativos, também com a Câmara e com as juntas envolvidas, enquanto não houver esta conjuntura global de organizações da sociedade civil com o poder local e com os próprios moradores, no fundo é o que para mim seria o ideal para a participação, mas reforçaria só aqui a questão do tempo, nem sempre o nosso tempo, o tempo dos nossos projetos e dos financiamentos são o tempo dos moradores. Às vezes o tempo burocrático também não é tempo que desmobiliza, portanto esta questão do tempo é muito importante e realmente este estabelecimento de pontos e de conhecimento todos focaram aqui, sem conhecer, sem estabelecer pontos, sem criar pontos de confiança e de relação, não vamos a lado nenhum. Portanto, porque só assim é que as pessoas acreditam que nós também fazemos parte e queremos fazer parte daquela comunidade. Pronto, só assim reforçar, não sei se ajudei ou se ajudei. Ajudaste, claro, obrigada. Mas também assim, dentro de 10 minutinhos tenho que sair, mas vou continuar aqui a ouvir-vos, porque Sim, acho eu que tem também queria só sido dizer que uma estamos a chegar partilha. ao fim, mas queria-vos já também rentabilizar e aproveitar-vos já, assim, na lata, mais 10 minutos ainda de conversa. Queria só, não havendo aqui mãos no ar, lançar se calhar uma pergunta ao Tiago. Esta ideia que também a Teresa trouxe, que os territórios também vivem dos silêncios, não é? E das ausências. Aliás, há pouco estava aqui no grupo também a Chloe, que faz parte do coletivo MAD aqui no Porto, que organizam as tours feministas do Porto. E a tour também vive muito destes silêncios, como é que a mulher não é representada na cidade do Porto. E também numa aula, há umas semanas atrás, um dos nossos convidados, o António Brito Guterres, também falou dos mapeamentos e depois estivemos aqui a falar de como é que as mulheres e os homens vivem os espaços de forma diferente. E nesta lógica, não é, dos silêncios, não é, de os lugares que não podem ser vividos ou não podem ser frequentados ou que não o são, por alguma razão, por um determinado público. Gostava também de perceber, porque isto é um dos grandes desafios, não é, também aliás, no âmbito desta pós-graduação e das aulas laboratoriais, das aulas de terreno, é um desafio as questões da mobilização das pessoas. Como é que se chega a públicos e como é que se chega a pessoas que muitas vezes estão em situação de isolamento, não é? Aquela ideia que estavas a trazer, Tiago, também de alguém que não tem conhecimento de um cantor, não é? Que está na berra e que a informação não lhe chega até ela. Então, como chegar a pessoas que geralmente a informação não está a chegar?
que é que têm sido assim as vossas estratégias ou os vossos métodos? Eu, em primeiro lugar, primeiro vou dar a solução e depois o problema, porque acho que o problema é muito mais complexo do que uma solução para a cultura. Mas, em primeiro lugar, eu acho absolutamente legítimo que esta pessoa com quem eu estava a falar não soubesse quem é aquele cantor, porque tem a sua realidade, tem a sua vida, tem a sua comunidade e não tem que estar na normatividade como eu, da música pop. Ahm, eu acho que a cultura é um instrumento, a cultura e o entretenimento é um instrumento poderosíssimo de combate ao isolamento. E até vos posso dizer, eu sou um bocado velha guarda, ahm, mesmo nos meus gostos musicais e tudo mais. Eu compro vinis antigos, coisas do género. Mas tive aqui uma questão pelo meio que foi apaixonar-me por Taylor Swift. Foi uma coisa bizarra que aconteceu na minha vida. E este ano fui aos concertos, e vi uma franja cá em Portugal e vi uma franja de público que eu nunca tinha visto representada. E fiquei muito impressionado e estava a falar com amigos que participam e até vi uma pessoa que estava sozinha. Um, e estava a dizer, aquela pessoa estava sozinha, não estava? E essa minha amiga disse, estava. E ela parecia ser espetacular. Um, e isto tem-me feito questionar muito sobre a forma como nós também acabamos por julgar os outros nos seus gostos e nas suas opções, nas suas preferências, e reforçar mais o argumento de que a cultura é um instrumento fundamental para nós chegarmos às pessoas, fazermos as pessoas sonharem, e superarem-se. O problema de não haver comunidade, e gostava de vos deixar também com ele, eu não tenho uma solução para ele. No caso das pessoas com deficiência, desse silêncio, Ahm, há um falso silêncio também nas pessoas com deficiência. Há uma falsa comunidade nas pessoas com deficiência. Porque eu tenho andado também a refletir muito sobre o conceito de assimilado. E recentemente lia, penso que foi num livro da Isabela Figueiredo, que viveu em Moçambique na altura em que era uma colónia portuguesa. E ela até fazia o paralelo com a noção de assimilado das pessoas negras que eram assimiladas, ou seja, que os colonos, a quem os colonos davam algo a troco de serem subservientes. Um, e fiquei a pensar sobre isso porque eu tenho pensado muito sobre as pessoas com deficiência não serem comunidade porque são assimiladas. E são assimiladas pela família. E porque não percebem, e pelas instituições, e porque nunca lhes deram a oportunidade de perceber que família e comunidade podem correr em paralelo. A família é onde nascemos, a comunidade é aquilo que nós construímos com a nossa identidade e com a nossa individualidade. Mas para criar comunidade é mesmo preciso a individualidade, é mesmo preciso nós conquistarmos um espaço pessoal, de autonomia, para depois percebermos que queremos mais pessoas, pessoas diferentes, mais parecidas connosco, uma tribo. E uma tribo é mais do que uma família. Ahm, e acho que há um problema muito grande de silêncio aí, porque quando tu nunca sais da família, e isso acontece com muitas pessoas com deficiência, tu nunca chegas a ver o teu espaço de individualidade para pensares a tua comunidade e onde é que tu te inseres. E até pensares que tu és interseccional, porque tu és uma pessoa com deficiência que tem cor de pele, que tem país de origem, que tem orientação sexual, que tem identidade de género, e tudo isto tem que ser pensado cada vez mais. E acho que estamos a cair num erro muito grande, que é criar pequenas ilhas. E essas pequenas ilhas roubam o direito à interseccionalidade quando a humanidade sempre foi interseccional. E pronto, não sei se já me alonguei demais no problema do que na solução, mas acho que é importante isto e acho que os instrumentos de combate ao isolamento. Agora, como é que também se combate o isolamento? É com persistência, é com projetos sociais,
que sejam muito persistentes em insistir e em encontrar formas de estar com a comunidade. Porque provavelmente no início a comunidade também não vai querer estar connosco. Só ao fim de um tempo é que vai começar a dar-nos confiança e a querer partilhar algo connosco. E isto demora muito tempo. Obrigada, Tiago. Só perguntar se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Não? Quero só agradecer Força. o convite, porque sou muito mal educada e comecei logo a falar e não agradeci. A excitação passou-me. Sei, E não serei. pode, não pode acontecer, não pode acontecer. E entretanto a Bárbara teve que sair e obviamente pela Bárbara também. Pronto, olha, então vou pegar aqui na tua, na Eu tua deixa. Ah, Rita, força, força. queria só agradecer ao Tiago por esta última intervenção. Foi uma reflexão mesmo muito, muito interessante que eu vou levar mesmo comigo para pensar sobre ela, porque acho que é mesmo, mesmo muito interessante. Obrigada pela partilha, é mesmo algo para todos pensarmos, partindo de algo tão antigo como é este conceito assimilado e depois é possível encontrar tantos paralelismos com o dia de hoje. Obrigada. E Obrigado. obrigada a todos por terem estado aqui hoje, agora também um bocadinho em nome do Juntos, e passo a palavra à Sofia. Boa. Olha, então, estou certa que há aqui muitas questões e muitas inquietações, não é? A palavra inquietação surgiu logo desde o início. A Lígia lançou-a, mas o Filipe também a lançou e acho que deve ser presente ao longo deste webinar. E acho que isso é o que nós mais podemos querer com webinars deste género, não é? Pôr as pessoas inquietadas e a pensar criticamente sobre as coisas. E portanto, agradecer-vos muito. Acho que este tempo foi muito rico, foi muito produtivo. Saímos daqui todos mais cheios e com mais coisas em que pensar. E portanto, agradecer-vos muito esta partilha do vosso conhecimento, as vossas aprendizagens e este entusiasmo, não é, com que estiveram aqui também, esta disponibilidade com que estiveram connosco, que foi mesmo muito bom. E não queria também perder esta oportunidade de vos convidar a todos para o próximo webinar, que vai ser no dia 10 de julho, também aqui das 5h30 às 7h30, e com um tema que está muito ligado aqui a questões que já fomos abordando aqui já hoje, e portanto é um seguimento desta conversa. O tema é ativar a participação cívica. A Margarida foi tocando ali muito também nesta questão e acho que vamos continuar a conversa então na próxima semana. Pode ser? Então, olha, muito obrigada a todos Muito obrigada. e até à Obrigada. Obrigada. próxima. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, boa Obrigada, tarde. E muito parabéns. obrigada. Obrigada.